O Flamengo desenvolveu essa parte da bola parada, né? Que a gente já fala, claro, defensivamente, já vem evoluindo faz tempo, mas ofensivamente, como o Flamengo tem decidido seus jogos na bola parada. E não é uma pobreza de repertório, não. É ter mais um item à sua disposição no repertório que está resolvendo as paradas, né? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, Pedro, ao Zupac, Jean, Calçade, os fãs das fãs do esporte. Esse tem sido o ponto mais forte do Flamengo para fazer gols. Jogada muito bem treinada. Somado a isso, um time muito regular, que quase não oscila na parte defensiva. É óbvio que em alguns momentos do jogo dá alguns espaços, mas você pega jogo para jogo do Flamengo, o Zupac falava, por exemplo, do jogo contra o Atlético Mineiro e comparava com esse. São jogos realmente parecidos. Se você pegar a maior parte dos jogos do Flamengo, são jogos muito parecidos, porque a equipe já tem uma dinâmica de jogo estável. É um time que oscila muito pouco. A gente não vê atuações nem espetaculares, como alguns torcedores queriam, nem atuações ruins. Mas sempre é muito difícil jogar contra o Flamengo. Eu concordo que o confronto está aberto. Eu acho que a diferença por um gol reflete exatamente a diferença de jogo das equipes. Isso tem muito a ver com o que o Flamengo mostrou no primeiro tempo, quando foi superior. No segundo tempo o jogo foi equilibrado, talvez o Inter até um pouco melhor, porque achou mais espaço, mas a finalização das jogadas, eu não estou falando só o chute no gol, o passe para o chute no gol, mal executados, né? Aí a gente pode até discutir algumas decisões do Roger de escalação, se elas foram certas ou não foram. A gente fala isso durante o programa. Como as do Felipe, no começo de um quarteto adiantado de mais intensidade do que propriamente o quarteto mais técnico. A escalação inicial, né? E a escalação inicial. Eu concordei com ela. Eu também. Eu concordei com ela. Então, assim, é um jogo de Libertadores entre os brasileiros, oitava de final, tem rivalidade em jogo, tem pro Inter a temporada, a chance de título única, de verdade da equipe em alguma coisa grande. Então, eu acho que pro Flamengo tá bom, pro Inter nem tanto, mas eu concordo que tá aberto. Acho que entrando nessa questão da escalação inicial, né? Não sei se você concorda ou discorda. Bom, assim. Não ótimo, tá? Sim. Não sei se você concorda ou discorda, mas assim, independentemente do gol do Bruno Henrique, que aí tem a escalação do Bruno Henrique, fez o gol, o engenheiro de obra pronta veio aqui e deu certo. Mas me parece que as opções do Felipe Luiz aí, até falando mesmo do próprio Bruno Henrique, foram muito bem feitas, né? Que as escolhas aí para a saída do Flamengo no jogo foram boas, né? Tudo bem? Tudo bom, William? Boa noite a todos. Bom, primeiro que acho que assim, independentemente da escalação, pro bem e pro mal, esse foi um típico jogo do Flamengo de 2025. Tudo exatamente como costumam ser os jogos do Flamengo. Por que eu estou falando isso? Muito mais volume de jogo do que o adversário. É algo comum a todos os jogos do Flamengo. Sim. Talvez um número de chances inferior a este volume, né, na proporção. Também é algo comum a todos os jogos do Flamengo. Muita segurança defensiva e poucas chances criadas pelo adversário. Comum a todos os jogos do Flamengo. Definição numa bola parada. Comum a muitos jogos do Flamengo. E acho que o mais importante para o torcedor e para o Felipe Luiz, a vitória. Também tem sido muito comum. Ou seja, o filme é repetido. É um filme repetido, acho que para absolutamente uma coisinha. Tudo que... E até um risco. Foi assim contra o Galo, foi assim em outros momentos. Até um risco numa bola que cruza de zagueiro para zagueiro ali, quase que o Inter apronta ali. E foi assim contra o Galo, por exemplo, na ida, que quase também que aprontou, só porque realmente tudo se assemelha. Então, eu acho que é tudo muito parecido, tem sido assim. E acho que entre prós e contras, a tabela do Brasileiro e a própria vitória na Libertadores no primeiro jogo das oitavas, mostram que acho que o saldo é positivo. Contra o Internacional, que obviamente sabendo dessa qualidade jogou do jeito que jogou no primeiro tempo, né? Claramente tentando diminuir ao máximo possível as chances que o Flamengo ia conseguir criar, e tô com o Zupac. Eu acho que apesar do Flamengo ter dominado completamente a primeira etapa, não é que criou um caminhão de oportunidades para fazer 2 ou 3. Então acho que a vitória do Flamengo é justa, a margem também é justa. E sobre as escolhas, eu acho que essa é uma escolha absolutamente comum, não só para esse jogo, normal, não vejo nenhum problema pelo rendimento do Bruno Henrique e pelo não rendimento do Pedro, se a gente for olhar de maneira geral. Houve toda a polêmica, houve toda a discussão, obviamente pela grandeza do Pedro, pela importância e pela qualidade dele, toda vez que ele estiver de fora vai ter essa discussão, né, sobre se ele deveria ou não começar jogando. Agora, isso vai poder acontecer sempre nos jogos do Flamengo.
Porque você olhava para o banco de reservas no intervalo e falava, caramba, e aí talvez isso eu discuta um pouco em relação ao Felipe Luiz, que talvez tenha demorado um pouquinho para mexer. Ele mexe na lateral direita e acho que tinha que mexer, acho que o Emerson Royal é um caso à parte do qual a gente pode falar depois. O cara foi vaiado. Depois a gente fala disso. Depois a gente fala. Não vou entrar ainda nesse tema, mas eu acho que assim, quando o Flamengo cai de produção no segundo tempo, no começo do segundo tempo, e isso tem sido comum aos jogos do Flamengo, você olha para aquele banco, talvez eu mexesse antes, eu fizesse as alterações que ele acaba fazendo depois, um pouquinho antes. Mas de maneira geral, acho que sim, o confronto está aberto e vale lembrar, né, o que é oitavas de final de Libertadores. 5 jogos até agora, a gente só teve 0-0 e 1-0. Ou seja, é uma competição difícil, né? Independentemente das diferenças que você possa encontrar, e são, evidentemente, oitavas de finais que com esses placares estão todas, umas mais, outras menos, estão todas abertas. E até isso, desculpa, Visa, até isso de demorar a mexer não é algo de hoje, é algo também recorrente nesse Flamengo do Felipe Luiz. Eu acho que você olhando as opções que ele tinha no banco, tá pegando o gancho no que você fala, por exemplo, Carrascal, chegou há pouco tempo. Não tinha entrado ainda. Você pega o comportamento dele pré-carreira do Flamengo e você não tem certeza que ele vai manter essa intensidade de marcação alta, esse jogo que tem muito a cara do técnico. O próprio Felipe justificou isso para não usá-lo no jogo contra, acho que foi antes, não sei se foi o jogo contra o Mirassol, o primeiro jogo que ele ficou no banco foi contra o Galo, não foi no jogo da volta? Mas a cobrança que ele quase entrou ali no segundo no foi contra o Mirassol. Justamente era a cobrança. Por esse desajuste. Porque o Samuel Lino, você não precisa adaptá-lo mentalmente ou de comportamento de jogo para ele ter um padrão de intensidade que o Felipe quer do seu jogador. O Carrascal vai precisar disso. Então o técnico, quando coloca um atleta como esse, é óbvio que o Flamengo hoje sentiu um pouco a falta da Arrascaeta, que geralmente não entrega isso, mas compensa com outras questões, principalmente na construção por dentro. O Felipe troca, usando os 3 jogadores de velocidade e pressão, mais outro que pressiona na frente, o Bruno, mais adiantado, por muita pressão alta, né? E enquanto o Flamengo conseguiu fazer isso bem feito, o Flamengo tornou o jogo de uma equipe só. Só o Flamengo jogava com a bola, o Inter se defendia bem, sim, mas o Inter se defendia. E o que me chama a atenção nesse Flamengo, até agora, do Felipe Luiz, é que eu adorava o futebol do Felipe Luiz. Sim. Inclusive defendi que ele não devia ter saído da seleção quando o Marcelo voltou, na Copa de 18, etc. Eu adorava. Achava ele menos técnico, porém mais consistente que o Marcelo. Marcelo mais jogador com bola, mas sim, Felipe mais técnico, marcava melhor. Se eu pensasse no Felipe como jogador, como seria um time com a cara do Felipe? É isso. Não quer dizer que vai ser diferente, que ele não vai se desenvolver como técnico, até porque ele está começando como técnico, ele vai desenvolver muito, porque trabalha muito, é muito inteligente. Mas o time tem muito a cara do Felipe jogador. De marcar duro, de ser extremamente competitivo, de pouca oscilação, às vezes até menos criativo do que podia ser. Porque isso não condiz muito com o discurso dele quando assumiu o Flamengo, né? Eu acho que condiz. Ele tá eu só acho que é uma construção. E o começo foi mais empolgante em relação ao espetáculo. Tinha mais a ver com o discurso dele. Mas tanto que no começo... Quando tiver inconsistente, quando a gente viu na primeira fase da Libertadores. Eu digo, no ano passado, quando ele assume, em setembro, né, vai fazer um ano no mês que vem, Copa do Brasil contra o Corinthians e tal, e o time encanta no começo. Inclusive, a comparação era com a memória de 19. Jesus, Mas a gente tem que também levar em consideração que os times se preparam mais para enfrentar o Flamengo. Então, assim, o efeito novidade daquele trabalho já passou. Agora é o efeito consistência. E o time é indiscutivelmente consistente, né? Corre pouquíssimos riscos, talvez não crie tanto quanto as pessoas esperam, mas está quase sempre em vantagem dentro das partidas, né? E tem uma coisa também, começa muito nessa cobrança, né? Há quanto tempo existe uma cobrança de que o técnico do Flamengo tem que ter a tal cara do Flamengo, que ele tem que jogar, tem que ter a bola e tentar replicar o que já foi visto no já longínquo 2019. E no começo ali o Felipe, eu acho que é início de trabalho, e também não tinha muito o que treinar para apresentar, então é assim, vamos no intuitivo de um time que tem a bola. Acontece. Hoje, a ideia já é outra. Não é que hoje o time buscou ter a bola para criar, e aí ele está tendo um pouco mais de dificuldade, não está replicando o que falou. Para mim, a escalação do Bruno, inclusive,
ela passa por ter 4 jogadores, é Samuel Lino, é Bruno, é Plata e é Luiz Araújo. Subindo, sufocando. O Inter praticamente... Você não viu o Alan Patrick em campo no primeiro tempo. Não viu, porque a bola não entra na primeira linha que irá chegar no Alan Patrick. Então estava muito claro que o Bruno entra por ali. Sim, bola aérea também, que é uma arma do Flamengo e é uma fragilidade do Inter. Mas muito para ter esses 4 homens lá para sufocar. Então não é que partiu de ter a bola e circular para criar. Partiu de sufocar e é uma característica dele. E não dá para dizer se é errado ou não. É o jeito dele, como o Vitor estava definindo aqui agora. E tem dado certo. O primeiro tempo do Flamengo com essa proposta, ele costuma dar muito certo. Contra o Galo na derrota em casa, deu certo. Teve a falha pontual, que saiu o gol do Galo. Contra o Galo na volta, o Zupac pontuou. Deu certo. Ótimo primeiro tempo. Hoje, deu certo. Em outro jogo, então assim, não dá para sentar e falar, mas o que me preocupa, assim, me preocupa não, que eu olho para o time do Flamengo é que, de novo, dentro daquela checklist ali, boa do Jean, até das coisas que se repetem, é um segundo tempo que cai. Cai porque as opções do banco ainda não estão prontas, como o Carrascal, cai por uma questão física do ritmo que se tentou imprimir no primeiro tempo, cai porque o adversário também começou a notar e o Inter também se lança um pouco mais, parece que respeita muito no primeiro momento essa pressão. Isso eu acho que dá para discutir. Agora, é o jeito do Felipe e é um jeito que você pode gostar ou não, mas o que o Jean falou. E no final das contas, é a vitória também. Você vai ter o tropeço contra o Galo por um erro pontual, que hoje também teve uma bola de segundo tempo, eu repito, correu ali um risco que eu acho que não precisava no momento de mais volume do Inter. Mas você tem uma cara. O Flamengo, a gente sabe como é que ele vai entrar em campo hoje para tentar se impor. E aí, mas é que queria que jogasse mais com bola, fosse mais... O Arrascaeta não estava em campo, você tinha quase que um buraco aí, que talvez a solução fosse meio pressionar para ter a bola. Não ter a bola para tentar criar de um setor de criação, talvez... O Calçade está com a gente. E partindo do princípio que quase todos os times no Maracanã vão jogar contra o Flamengo com a linha mais baixa, você tem que incomodar a saída desse time. E a melhor maneira é você deixando o Pedro no banco, em alguns momentos o próprio Arrascaeta, o Felipe deixa no banco também para ter um início mais pressionante e colocar os jogadores mais intensos que ele tem, que é o que ele fez hoje. Vamos acionar o Paulo Calçade chegando com a gente nesse linha de passe. Calçade, tudo bem aí com você, meu querido? Acompanhou o jogo em loco, a nossa transmissão aí na ESPN, no Disney Plus. O que você achou da atuação do Flamengo, hein? Satisfatória, saiu com a vitória, ok? Ou foi uma boa atuação do Flamengo? A atuação que ela é registrada pelo placar. Ele ganhou o jogo. Porque se não ter o gol da bola parada, a gente estaria falando de um 0-0. Até o Data ESPN mostrou isso antes do jogo, né? Qual era a possibilidade de vitória, que era a bola parada, que é muito boa, e o Flamengo conseguiu se organizar e fazer 1-0. Então ele sai com um resultado que impõe ao Internacional uma postura diferente em Porto Alegre. Então o Flamengo vai ter mais contra-ataques, vai ter uma situação um pouquinho diferente. Isso não quer dizer que vai morar no contra-ataque, ficar tomando pressão do Inter. Eu costumo dizer que mata-mata você tem mais emoção do que um jogo bem jogado. Esse daqui teve outra característica, não teve nem emoção e nem o jogo bem jogado, das duas partes. Inter pode jogar melhor e o Flamengo também. Eu vejo o Flamengo numa condição de levar o time até as quartas de final da Libertadores da América na terceira semana de setembro. Na terceira semana de setembro, dá mais de um mês em relação ao dia de hoje, ele terá o Samuel Lino diferente, o Carrascal um pouco mais adaptado, o Saul Niguez, ele poderá ter alguns jogadores recuperados. A gente não pode esquecer que este Flamengo que entrou em campo hoje não tinha o meio de campo que durante boa parte foi visto e tido, e era mesmo, o ideal da equipe, que era Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. Esses caras não estavam, então é um Flamengo diferente, que eu não acredito que esteja ao gosto do Felipe Luiz, mesmo ele tendo sido um grande aluno de Diego Simeone. Não dá para jogar com essas referências no Flamengo, e ele tem jogadores para mais. O Flamengo mais posicional, organizado, assim, em termos posicionais mesmo, surgiu no finalzinho do jogo, quando você tinha Luiz Araújo, Carrascal e Cebolinha e o Pedro à frente. O que ele tentou fazer durante o jogo é usar os jogadores que estão mais adaptados, não trazer novidades para um jogo logo no início. O Carrascal de início não dá, nem o Saul Niguez. Então ele foi com o Luiz Araújo, que está acostumado a realizar até uma função por dentro, embora tivesse mais pelo lado, Samuel Lino no lado esquerdo, Plata e Bruno Henrique por dentro. Só que aí o meio de campo fica o meio de campo mais esvaziado. Aí precisa do Jorginho, e quando o Alan conseguia fazer a saída organizada lá de trás, laterais se projetavam
e os atacantes circulavam por dentro. Ali o Flamengo conseguiu ter algumas boas jogadas. E o Inter esperando demais, porque quando você tem o Tabata, Alan Patrick, o Richard e o Wesley, não dá para ter esses jogadores apenas como marcadores. É importante que eles se dediquem, mas com a posse de bola o Inter tinha que jogar e só buscou isso no segundo tempo. Em Porto Alegre vai ter que ser muito diferente. É pressão de torcida, o Inter vai para dentro da área. Finalzinho do jogo também talvez mostre um pouquinho do que vai ser o Inter no jogo da próxima semana. O Flamengo ainda não levou, o resultado é bom, porque é uma vitória, mas é um resultado que dá ao Internacional uma boa conversa durante a semana, uma conversa de confiança, porque pode fazer 1-0, pode decidir depois nos pênaltis. Vai ser um jogo, aí sim vai ter emoção. No jogo da volta eu garanto para vocês que ele vai ser emocionante. Vamos ouvir o Bruno Henrique na saída do gramado, também o Alan Patrick falou pelo Internacional. E tem mais um jogador do Flamengo também que falou agora na saída do gramado. Vamos lá, são 2 jogadores do Flamengo, um deles o Bruno Henrique. Vamos saber agora. Jorginho, vamos lá. Tudo bem, beleza? Mais uma vez decisivo, estrela em Libertadores, tem jogo grande, chama o Bruno Henrique? Cara, acho que não, a identificação que eu tenho com a Libertadores, mas eu quero marcar gol também no Brasileiro, em todos os jogos que eu entro em campo. Mas diante da Libertadores eu estou sempre presente ali fazendo gol, que continue assim, né? Mas feliz pela vitória, feliz pelos 90 minutos. Ainda não ganhamos nada, tem mais 90 minutos lá, sabemos que é difícil, mas vamos em busca da classificação. Pelo que o time produziu, 1-0, a vantagem foi boa, poderia ter sido mais, o que você analisa? Olha, o importante hoje era a vitória, né? Independente do placar muito elástico ou não, sair daqui vitorioso era o nosso objetivo, conseguimos. Lá vai ser um jogo diferente, acredito que o Internacional vai sair um pouco mais do que jogou aqui hoje. No primeiro tempo a gente foi muito superior, poderia acho que ter feito mais gol, mas não aconteceu, mas temos total condições de ir lá também fazer um bom jogo e sair classificado. Valeu, Bruno Henrique, obrigado. Vamos lá, Jorginho, queria que você falasse um pouco dessa sua estreia na Libertadores e pelo volume que o time teve, especialmente no primeiro tempo, a vantagem de 1 gol é boa, foi suficiente para o Beira-Rio? Ganhar é sempre bom, a gente tem que seguir no caminho que a gente vem trabalhando e toda vitória é importante diante da nossa torcida, que fez um grande espetáculo mais uma vez e seguir nesse caminho, como eu falei, que é a coisa mais importante, é a direção certa a seguir. Pô, primeira partida a gente nunca esquece, foi especial, uma vitória na frente da torcida, que fez um belo espetáculo. Valeu, obrigado. Para conseguir reverter esse resultado, que é mínimo, mas é um resultado que a gente precisa virar agora, né? Eu acho que fizemos um segundo tempo melhor, né? No primeiro tempo tivemos muita dificuldade de controlar o volume de jogo deles. Tivemos dificuldade de reter a bola, de fazer uma transição, trabalhar no campo de ataque. E no segundo tempo acho que conseguimos equilibrar mais isso, tivemos oportunidade, crescemos em algumas oportunidades ali. Mas nós sabemos a qualidade do Flamengo. É um time que fica muito com a bola, agora é a gente ajustar, estudar ainda mais a equipe deles, ver como a gente pode atacar os pontos fracos deles e é isso, na nossa casa impor nosso ritmo, né? Vamos estar diante do nosso torcedor, depende somente da gente, né? Uma vitória na nossa casa mínima. A gente leva para os pênaltis, mas temos condições de fazer um grande jogo e buscar essa classificação aí. Foi um castigo esse jogo pelo primeiro tempo, que o Inter, como você falou, deixou um pouquinho de jogar e permitiu a pressão do Flamengo. Sim, sofremos, né? Quando estivemos ali com a bola, não conseguimos, né, sair da pressão deles, não conseguimos, né, reter ali um pouco mais da posse, tirar esse volume, essa pressão. Mas acho que serve de lição. Sofremos um gol de bola parada, né, que acabou aí decidindo no caso de hoje. Mas da mesma forma podemos fazer na nossa casa. Eu acho que temos que também aproveitar esses pontos de bola parada, assim como em outros jogos,
Esses detalhes aí nos ajudou. Acho que na nossa casa é trabalhar para a gente também estar forte em todas as frentes. Valeu. Já já quero falar. Bom, Nação, o Flamengo foi muito bem no jogo. O Flamengo foi dominante o tempo todo, em todo o primeiro tempo, né? Segundo tempo voltou meio mais morno e deixando o Internacional jogar mais. Porém, depois voltou a dominar o jogo e concretizou a vitória do jogo de ida. O Flamengo tem uma consistência muito grande, né? Permanece naquele nível ali sempre. E se permanecer dessa forma aí no próximo jogo, no jogo de volta, que vai ser na próxima semana, na próxima quarta-feira, a tendência é o Flamengo se classificar. E não tomar gol é o objetivo, né? Bom, nação, esse foi o vídeo, né? Vamos ver. Bom, nação, esse foi o vídeo, né? Vou deixar os créditos aí para a ESPN Brasil. E muito obrigado e até a próxima. Segue o nosso canal aí para fortalecer. Deixa o seu like e deixa o seu comentário aí abaixo, tá?